Bem-vindos ao FAPcast, o podcast do Hospital da FAP. E como estamos no Setembro Verde, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o câncer de intestino. Para ajudar a entender essa condição e como preveni-la, nós estamos com o Dr. Max Joffre, que é o nosso diretor técnico e cirurgião aqui do hospital, e o Dr. Daniel Martins, que é o nosso médico endoscopista. Juntamente conosco temos o presidente Derlópidas, que irá nos auxiliar nesse bate-papo. Queria agradecer a presença de todos os nossos internautas, agradecer sobretudo a presença do Dr. Max Joffre, Dr. Daniel, nesse podcast tão importante, para que a gente possa demonstrar para a sociedade, mostrar para a sociedade os tipos de câncer e os tratamentos que são feitos, realizados aqui no Hospital da FAP. Então eu fico muito contente de estar aqui junto com todos vocês. Para iniciar, vou pedir para o Dr. Max se apresentar. Explique para a gente, doutor, qual é a sua área de atuação aqui no Hospital da FAP. Olá pessoal, eu sou Max Joffre, sou cirurgião oncológico, com área de atuação em cânceres do trato gastrointestinal, ginecológico, pele, partes moles, dentre outros. Estou aqui também na direção técnica do Hospital da FAP há 7 anos. Aqui nessa instituição executo tanto a parte burocrática, pertinente aos assuntos que permeiam os interesses da instituição, quanto atuo também como médico, atendendo consultas, pacientes no consultório aqui do hospital e executando as cirurgias oncológicas. Hoje, especialmente, iremos falar sobre câncer de intestino grosso. Mais à frente a gente vai conversar sobre isso. E agora vamos conversar com o Dr. Daniel Martins. Doutor, explique pra gente qual a sua área de atuação aqui relacionada à endoscopia no Hospital da FAP. Certo, antes eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sou o Dr. Daniel Vilela Martins, sou cirurgião geral e depois eu fiz uma residência em endoscopia digestiva. Eu atuo aqui na FAP realizando exames de endoscopia, colonoscopia e CPRE. Atuo na prevenção, tentando diagnosticar o máximo de lesões suspeitas e possivelmente neoplásicas, como cânceres. E também no tratamento, quando o câncer é precoce, a gente consegue retirar uma lesão que no futuro poderia se transformar em câncer. Dr. Max, vamos começar com uma pergunta fundamental para quem está nos acompanhando entender. O que é o câncer de intestino e quais são os tipos de câncer? O câncer de intestino grosso, ou também conhecido como câncer coloretal, ele consiste numa proliferação de células anormais, ou seja, de células diferentes daquelas que constituem o intestino grosso e o reto. E essas células vão se proliferando e iniciam com a formação de um pequeno pólipo. Esse pólipo vai desenvolvendo até sofrer uma transformação maligna dessas células. Esse pólipo cresce, ele pode promover sintomas locais ou pode também, em fases mais avançadas, espalhar para outros órgãos quando se constitui na doença metastática. Com isso ele pode trazer alguns sintomas que também a gente vai conversar acerca deles. E quais são os fatores de risco associados a essa condição? Bom, os principais fatores de risco, quando a gente vai observar estudos de epidemiologia, estudos epidemiológicos, é que quanto mais ocidentalizado é o país em que aquela população vive, maior a chance de desenvolver câncer de intestino grosso. Ou seja, aquelas pessoas, aquela população adota os costumes de países mais industrializados, mais ricos. Então, as pessoas que comem menos fibras, menos frutas, menos vegetais, menos carnes magras, são sedentários, têm sobrepeso, praticam pouca atividade física, consumo moderado ou exacerbado de álcool, cigarro, são as principais condições de risco. Lembrando também, Gabi, que as condições genéticas e hereditárias também são importantes, porém não tão importantes quanto essa parte comportamental, estilo de vida e ambiental, porque a maior parte da população acredita que o fato de ter alguma pessoa no seu histórico, da sua família, portadora de um câncer de intestino grosso, em outrora, que só isso é que poderia levar a desenvolver um câncer de intestino grosso, quando não é verdade. Essa é a minoria dos casos. Eu queria acrescentar um pouquinho a fala do Max.
Essa questão dos pólipos é importante deixar bem frisado para todo mundo que está assistindo a gente, que normalmente esse tempo de um pólipo crescer e se transformar em câncer, normalmente é em torno de 10 anos. Então você tem um tempo. Não é assim, do nada, não é rápido, por isso que a gente tem um tempo, um intervalo para poder fazer a investigação. E normalmente o pólipo começa a sangrar, sentir uma dor. Se você procurar um médico rápido, um serviço de saúde, ainda assim, mesmo que não seja possível realizar um exame curativo com a colonoscopia, a cirurgia vai ser bem melhor, bem menos invasiva, às vezes não precisa nem fazer quimioterapia. O problema é que muitas vezes o paciente sente dor, normalmente homens, né? Sente dor, fica evacuando com sangue e não fala para ninguém. Só quando começa a perder muito peso, quando a esposa ou a mãe leva e traz para o consultório, ou traz quase que arrastado para fazer um exame simples, como é a colonoscopia, que é o exame que vai fazer o diagnóstico e muitas vezes conseguir diagnosticar o que está acontecendo com o paciente. Muitas vezes já está avançado, às vezes o paciente chega, não consegue às vezes nem fazer o preparo, vem com o preparo inadequado porque está tão avançada a lesão que já está fechando o intestino dele, e aí tem que correr para a cirurgia, aí é uma cirurgia completamente diferente do que se o paciente conseguisse fazer quando estava começando a sentir os sintomas. Não é normal você sentir dor abdominal, sentir o que o Dr. Marcos falou, começar a perder peso, né? Começar a ter sangue nas fezes e você não procurar ajuda, isso não é normal. Então você tem que procurar um médico para te ajudar. E aí, outra coisa que ele falou, essa questão dos hábitos de vida, a gente vê claramente quando vem para fazer os exames, como a população tem se tornado portadora do câncer de intestino mais jovem. Então, antigamente eram pessoas mais velhas, com 60, 70 anos. Hoje em dia, tem pacientes bem mais jovens, com 40 anos. Não necessariamente é genético, com 40 anos, 35 anos. Quando é muito jovem, a gente já começa a suspeitar. Agora, muitas vezes é um paciente obeso, né, que se descuidou e começou às vezes está fazendo uma reposição hormonal, está querendo malhar, alguma coisa assim, aí começou a fazer uso de hormônio anabolizante, que não é legal quando você já tem alguma predisposição para algum tipo de câncer. E acaba que está aumentando bastante por conta dessa questão que o Max falou aqui com a gente. A gente está mudando nossos hábitos de vida e o câncer de intestino, que há 10, 20 anos atrás era o terceiro, quarto em homens e mulheres, hoje é o segundo. Só perde para a próstata em homem e para a mama em mulheres. Então está crescendo muito. A gente está vendo praticamente uma epidemia. Quase todo dia a gente diagnostica câncer de intestino fazendo os exames. E muitas vezes o que é mais triste é quando já está avançado, eu não consigo fazer nada. Eu só biopsio e encaminho para o pessoal da cirurgia oncológica realizar a cirurgia. É uma pergunta que a gente sempre faz aos médicos, né, na questão da prevenção. O que é que tanto os senhores podem, vamos dizer para a população, né, em relação a partir de que data seria importante a gente fazer os nossos exames preventivos, né? Porque nós sabemos que a questão do hábito alimentar é fundamental, né, pelo que vocês disseram aí, mas qual a data? Com quantos anos as pessoas podem já procurarem, né, um diagnóstico, ou de certa forma um acompanhamento, né? Porque a gente via, né, muito tempo as pessoas acima dos 60 anos tendo os resultados de câncer. E hoje a gente está vendo que essa idade está diminuindo bastante, né? Então, qual seria, em ambas as partes, né, tanto no âmbito da cirurgia quanto no âmbito do diagnóstico, a idade interessante para se fazer as avaliações? Como você muito bem falou, antigamente encarava-se como a faixa etária sob risco apenas os pacientes de mais idade, após quinta, sexta década de vida. Ultimamente, como o Dr. Daniel falou, a gente tem diagnosticado cada vez mais pacientes jovens com tumor de intestino grosso. Então, essa pergunta é perfeita e talvez seja o principal aprendizado que a gente queira transmitir após esse podcast, que é um momento quando o paciente deve procurar um médico, né, para buscar a sua prevenção do câncer de intestino grosso, já que é uma doença que do pólipo, que é a lesão precursora, a lesão inicial, ela leva anos para se malignizar, ou seja, se transformar no câncer de intestino grosso. Então, quando é o melhor momento, né, para a pessoa procurar esse acompanhamento? A resposta é depende. Depende. Se você é uma pessoa considerada de um risco populacional normal, ou seja, não tem nenhum parente de primeiro grau com histórico de adenomas ou de câncer de intestino grosso,
não tem nenhum tipo de doença inflamatória intestinal, que é um dos principais fatores de risco não ambientais e ligados ao estilo de vida para o câncer do intestino grosso, a idade de se realizar sua primeira colonoscopia, atenção, é aos 45 anos. Aos 45 anos, todas as pessoas devem fazer seu primeiro exame colonoscópico, tá certo? Ah, mas eu não sinto nada. Isso é uma coisa que a gente se depara demais no dia a dia. Eu não sinto nada. Deverei fazer? A resposta é sim. Não é, Daniel? É muito melhor fazer quando não tem sintoma nenhum. Sim, porque todo mundo acha que para fazer exame tem que ter sintoma. Na verdade, a prevenção é justamente quando a doença não está instalada. Certo? Pois é. Então, fundamental que a população que nos assiste, né, termine esse Fabcast com essa resposta em mente. Aos 45 anos, qualquer pessoa, mesmo sem ter histórico familiar ou qualquer condição de saúde conhecida, deve realizar sua primeira colonoscopia. E aí o mesmo vale também, quando as mulheres completam, né, seus 35, 40 anos, dependendo da idade, vai fazer a mamografia. E aí o mesmo vale para a colonoscopia, tanto para homens quanto para mulheres, tem que fazer a partir dos 45 anos. O que vai mudar um pouquinho se você teve, por exemplo, o pai ou a mãe teve câncer de intestino, vai ser 10 anos antes. Mas tirando isso, todo mundo com 45 anos deve fazer sua primeira colonoscopia. O ideal é quando não tem sintoma nenhum. Populacional, por exemplo, tem um exame que é muito divulgado e é o que normalmente os pacientes mais têm acesso, que é o sangue oculto nas fezes. Ele não serve para fazer a prevenção, ele faz um rastreio populacional. Então, quando tem uma população muito grande, tem alguns estudos que até autorizam. Mas se você tem oportunidade, você já tem mais 45 anos, é seu direito. O SUS fornece, você pode chegar para o seu médico, mesmo no posto, ele vai solicitar. Ele faz parte já do programa de rastreio de cânceres. Então, você solicitando, você tem direito de fazer e é um exame excelente, porque o sangue oculto nas fezes não vai fazer o diagnóstico e não vai fazer o tratamento. E muitas vezes a colonoscopia consegue fazer o diagnóstico e em alguns casos, o ideal, né, quando a gente gosta de um pólipo pequeno, então quando ele não está invadindo a submucosa, então um pólipo bem inicial, mesmo ele sendo grande, a gente conseguir retirar, a gente evita do paciente ter que ir para a cirurgia. Teve um paciente que eu fiz no início do ano, era até um espanhol, veio passar férias aqui na Paraíba, a esposa era daqui da Paraíba, e aí ela resolveu fazer um check-up nele, porque aqui no Brasil, por incrível que pareça, muita gente não sabe, é muito mais barato e muito mais acessível fazer check-ups, fazer prevenção de todos os exames que vocês imaginarem. Ele fez de coração, tudo, e acabou que foi no consultório, pediu uma colonoscopia, uma endoscopia, ele não sentia nada, ele tinha um sobrepeso e tinha uma dieta ocidental lá na Espanha, e ele tinha um pólipo muito grande, um pólipo de aproximadamente 4 a 5 centímetros, que quase não coube num potezinho lá, a gente conseguiu fazer, fiz a mucosectomia, levei, tirei, e aí pedi para eles voltarem. Na princípio eu pensei que fosse já dar como neoplasia, já estava até preparado, mas quando veio a biópsia, veio com margens livres e era um adenocarcinoma in situ. E aí acabou que assim, nesse caso ele vai fazer uma nova colonoscopia em 1 ano e muito provavelmente ele conseguiu evitar de ter um câncer de intestino, porque assim, foi no limite para ter que ir para a cirurgia. Então assim, o SUS, mesmo aqui no Brasil, a gente consegue ajudar pessoas de outros países, né? Então, nesse caso aqui, o paciente foi muito beneficiado. E isso acontece muitas vezes assim, quando o paciente não tem sintoma, vem fazer um check-up, às vezes já está um pólipo grande, quase fechando o intestino, o paciente não sentia nada. Ou então, às vezes, falava, eu já estava começando a ter um pouquinho de diarreia e ele achava que era normal. Quando não é normal, você tem um hábito intestinal, faz as fezes bem bonitinhas, de repente começa a ter diarreia. Isso já é uma alteração do seu hábito intestinal. Então é importante deixar bem enfatizado o que o Max falou. O ideal é fazer com a idade certinha, sem sintoma nenhum, que é o melhor dos mundos. E o melhor que tem para mim, para o paciente, quando eu faço o exame e falo, você não tem nada. É alívio para mim, é alívio para o paciente, você tira da cabeça, você está fazendo uma prevenção, a melhor coisa que tem. Pô, tenho certeza que meu intestino não tem nada, um segundo câncer que tem maior incidência no nosso país, eu estou livre dele. Vou fazer a próxima colonoscopia daqui 5, 7, 10 anos. Então é importantíssimo, até para o seu dia a dia, para você poder não ter problema no trabalho. Imagina, depois que você faz uma cirurgia, você fica um tempão afastado, onera o serviço de saúde, onera toda a sua família tem que ficar envolvida. Então você tem que pensar, não é... Se você não pensar em você, pensa na sua família também. É importante você colocar em foco que a saúde tem que ser feita, principalmente quando a gente não sente nada, que é o ideal.
É uma dúvida que é muito frequente, né, e que eu acho que é importante a gente esclarecer ela, é a questão da alimentação, né, dos enlatados, né, do que hoje a gente consome na vida moderna. Né? Qual o impacto dessa alimentação no âmbito do diagnóstico do câncer? É primordial e é altamente impactante, né? Porque hoje alimentos como peito de peru, carnes enlatadas, defumadas, carnes ultraprocessadas, né? As salsichas e derivados, né? Hoje entraram naquela prateleira de cima como cancerígenas, né? Então a gente costuma dizer que a gente deve mais descascar mais, colher mais e levar ao fogo do que desembalar, né? Que é o que a gente tem feito mais hoje no dia a dia. Nossos supermercados, nossas quitandas, nossos mercadinhos de bairro, as prateleiras hoje estão inundadas de alimentos ensacados, ultraprocessados, transgênicos, né? Então tudo isso tem possivelmente corroborado para essa explosão, para essa epidemia de casos de tumor de intestino grosso que nós estamos vivendo, sobretudo, o que é mais preocupante, como Daniel falou ainda há pouco, em pacientes cada vez mais jovens, né? Então, esta alimentação não saudável, ela de fato, tenho certeza que os estudos provarão e corroborarão, né, com esse aumento das estatísticas do câncer do intestino grosso. Falamos da importância da prevenção, né? É melhor prevenir do que remediar. E eu queria que o senhor falasse para a gente algumas práticas, né, que a gente pode adotar para prevenir, né, algumas práticas de hábitos saudáveis da nossa vida, que a gente pode prevenir o câncer de intestino. Pensando em prevenção do câncer de intestino, se você gosta de beber bebida alcoólica, beba moderadamente, não é assim. Prática de atividade física é excelente, porque a obesidade e sobrepeso é um dos principais fatores de risco para o câncer de intestino. Tá? E o principal é a prevenção com a colonoscopia. Tá? Porque às vezes tem paciente que é magrinho, jovem, tem 30 anos, maratonista e infelizmente às vezes é cometido com câncer de intestino, porque ele vai fazer parte da parte genética. Porque muitas vezes o cara tem uma vida saudável e isso não impede dele ter um câncer, né? Porque pode ser que ele tenha a questão genética. Então é importante que você fique atento para os sintomas, né? Igual a gente já falou, dores abdominais, perda de peso, alteração nas fezes, cocô preto, que não é normal, que significa que está tendo sangue digerido, ou sangue, coágulos nas fezes, também não é normal, dor abdominal com diarreia. Então, se você tem alguma alteração dessa, procura um médico e hábitos saudáveis, que é o principal. Uma pergunta que eu queria ir para o Dr. Max também, que eu acho que é fundamental, na questão cirúrgica. Né? Hoje a FAP tem tido todos os equipamentos importantes para a realização da cirurgia, né? A recuperação desses pacientes, né, que são cirurgiados, dependendo do grau, né, isso altera muito qual o risco desse paciente em relação à cirurgia, né, que eles possam se acometer dentro do processo cirúrgico. Um pouco, se o senhor pudesse descrever um pouco da questão cirúrgica, do ambiente, né, e da recuperação do paciente. Claro, sem dúvida. Como o Daniel falou, em muitos casos a doença pode ser tratada pela colonoscopia. Aqueles casos iniciais, altamente iniciais, a colonoscopia vai lá e remove aquele pequeno pólipo ou aquela lesão que já se transformou, virou um adenocarcinoma, que é o tipo mais comum de câncer do intestino grosso, porém ele está lá localizado só naquela primeira camada, de forma leiga, que a gente fala, na camada mucosa. Porém, quando é diagnosticado um pouco mais avançado do que isso, aí vai ter que demandar cirurgia. Essa cirurgia, aqui na FAP, nós executamos, eu estou aqui na instituição há 15 anos, e a gente vê as coisas avançando, né? A cirurgia pode ser feita pela moda antiga, tradicional, que é a cirurgia cortada, a cirurgia aberta, né? Onde o paciente recupera em mais tempo. Tem risco de hérnia, infecção de ferido operatório, porque ela é executada por cortes maiores. Com o passar do tempo, essa cirurgia ela veio sendo substituída
pela cirurgia laparoscópica, popularmente cirurgia laser, conhecido como cirurgia laser, e a cirurgia robótica também, que é uma cirurgia muito cara, né, e ainda não disponível para a grande maioria da população aqui no nosso país. Mas aqui no Hospital da FAP a gente desempenha a cirurgia laparoscópica. Infelizmente, o Sistema Único de Saúde não contempla ainda essa modalidade, né, para os pacientes do SUS. As cirurgias ainda são realizadas da forma aberta, convencional. Alguns casos a gente ainda consegue, de forma mais selecionada, até fazer pelo SUS, tá? Mas pacientes de plano de saúde particular, hoje é praticamente proibitivo a gente fazer essa cirurgia pela via aberta. Lembrando que quanto mais inicial, quanto menor a lesão, mais fácil a cirurgia. A gente vai fazer uma cirurgia mais econômica, né, para aquele paciente, sem precisar mexer em outros órgãos, né. A cirurgia basicamente consiste em remover aquele segmento doente do intestino e o esvaziamento dos gânglios, popularmente conhecidos como ínguas ou lângras, daquela região de drenagem do intestino, e na grande maioria dos casos a gente procede, digamos assim, o restabelecimento do trânsito intestinal por meio de uma costura do intestino, evitando assim a famosa bolsa de colostomia. Quanto mais avançada a doença, maiores as cirurgias e maior a chance de o paciente terminar essa cirurgia com uma bolsa de colostomia, que pode ser de forma permanente ou pode ser temporária, numa cirurgia num segundo momento, sendo revertido esse trânsito intestinal. Muitos pacientes, Max, uma pergunta minha agora, quando a gente faz o diagnóstico, né, porque eu estou vendo a lesão, eu falo, ó, vai precisar da biópsia, levar para o cirurgião oncológico, mas tem grande chance, normalmente eu não deixo o paciente sair sem noção, porque eles vão ver meu laudo ali, vão pesquisar no Google, né, eu falo, ó, grande chance, quase 100% de ser câncer de intestino, e aí muitas vezes eles já falam para mim, nossa, então eu vou ter que fazer radioterapia, quimioterapia. Quando que você vai indicar radioterapia e quimioterapia para os cânceres de intestino? Essa também é uma pergunta corriqueiramente realizada nos consultórios, né? Normalmente a parte do intestino grosso, ou seja, aquela que antecede o reto, normalmente seu tratamento é sempre preferencialmente iniciado com cirurgia. A radioterapia para os tumores do intestino grosso apenas em condições de exceção. A quimioterapia após a cirurgia, ela pode sim ser necessária, vai depender do resultado da biópsia dessa peça cirúrgica, do exame anatomopatológico. Agora, nas lesões do reto, dependendo da altura em que esse tumor se encontra no reto, aí podemos fazer o contrário, iniciar o tratamento com rádio e quimioterapia para a seguir executar a cirurgia. Vai depender do caso de cada paciente. Legal, porque assim, teve o que o pessoal, agora por conta dessa questão da Preta Gil, que é uma famosa que todo mundo ficou vendo aí, virou uma chuva de perguntas quando é diagnosticado câncer de intestino, e aí ela teve uma questão que ela teve um câncer no reto, um reto alto, né, que acabaram, que eles ressecaram, né, ela fez quimioterapia, radioterapia, e infelizmente depois ela evoluiu com uma recidiva, e aí, como já estava lá na anastomose lá embaixo, a recidiva dela foi na anastomose lá embaixo, cerca de 2, 3 centímetros da borda anal, que é bem próximo, gente. Aí eles fizeram a amputação do reto. Aí explica pra gente, o que significa amputação do reto, o que é esse termo? Muitas vezes as pessoas falam, amputou e tal, o que significa? Nada mais é do que um termo técnico, né? Perfeito. Amputar porque significa remover um órgão e a sua função, né? Se a gente retira só apenas um pedaço do intestino grosso, ou seja, aquele que vem antes do reto, a gente fala apenas de uma ressecção. Agora, quem determina a função de esvaziamento fecal, né, quando a ampola retal está cheia e manda uma mensagem lá para o cérebro, né, precisa ir lá, né, no banheiro para poder fazer o esvaziamento. Então, quem determina essa função é o complexo ano-retal, né? É o ânus conectado ao reto
Tá? Então, quanto mais baixa a lesão no reto, ou seja, mais próximo do ânus ou do canal anal, maiores as chances de o paciente ter que, infelizmente, se submeter a uma amputação do reto. Por que amputação? Porque ele vai desempenhar uma cirurgia em dois tempos, em duas vias, pela via abdominal e pela via perineal, onde vai remover todo o reto e vai remover o complexo esfincteriano e o ânus. Portanto, o paciente vai ficar com uma colostomia em caráter definitivo. É muito frequente dizer, mas doutor, até hoje não existe um método, né, de colocar um reservatório. Infelizmente não existe, porque o complexo anorretal é um complexo que não envolve apenas questão de musculatura e intestino, de tubo, né, mas sim uma conexão neural ligado com o sistema nervoso central, né, que aí sim é que, digamos assim, pode dar e executar esses comandos de travamento do esfíncter ou de relaxamento para que as fezes saiam. Então, quanto mais baixa a lesão, o câncer dentro do reto, mais próximo do ânus ou da musculatura que controla o ânus, maiores as chances, né, de o paciente ter que fazer uma cirurgia mais agressiva, mais mutilante, que é a amputação abdômeno-perineal do reto com colostomia definitiva. Aproveitando também o momento, né, eu acho que é importante a gente falar para a população toda os acessos, né, dizer, eu recebi um diagnóstico, né, através da colonoscopia, certo? Faço o quê? Pelo Sistema Único de Saúde. Né? Nós atendemos aqui na FAP cerca de 92%. E é sempre a pergunta que a população nos faz, né? E como, após o resultado, a quem eu procuro. Né? Então, Dr. Max, Dr. Daniel, a resposta, né? Para que a gente possa informar para aqueles que estão nos vendo nesse momento, né? Dizer, qual procuro quem? Né? Procuro quem? A quem eu vou procurar? Se eu vou numa unidade básica de saúde, né? Se a partir da unidade básica de saúde, onde é que ela vai me encaminhar? Então fica aí aberta também a pergunta. Se você é paciente de Campina Grande, né, você deve procurar a sua unidade básica de saúde no seu bairro, tá certo? E aí ele é referenciado através do programa do CISREG, vinculado à Secretaria Municipal de Campina Grande, e aí o paciente vai ser destinado a uma das instituições habilitadas para tratamento do câncer aqui na cidade, que é o Hospital da FAP e o Hospital Universitário. Se o paciente é de outro município, a Secretaria Municipal daquele município, né, ela é que vai fazer o contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande para que o paciente tenha sua consulta marcada no serviço credenciado e habilitado aqui na cidade. E, doutor Daniel, eu tenho 45 anos, né? Eu vou procurar a Secretaria de Saúde, ela consegue encaminhar para o Hospital da FAP para junto com o senhor fazer a sua colonoscopia? Normalmente precisa passar primeiro por um médico. Primeira coisa que o paciente tem que procurar não é necessariamente, aí já é diferente a burocracia. Você tem que procurar um médico, e é um médico que vai te avaliar e ele vai ver a necessidade. Né? Normalmente esse protocolo já é bem difundido, todos os médicos sabem que a partir dos 45 anos vão avaliar se tem algum sinal de alarme e tudo, para solicitar o exame. Ele solicita o exame, e aí você, com o exame solicitado, aí sim, você pode procurar a Secretaria de Saúde da sua cidade, para deixar, ou então o posto de saúde, que às vezes o posto de saúde faz todos esses trâmites, e aí o posto vai agendar com o serviço de referência da cidade onde faça a colonoscopia. A FAP aqui, a gente recebe pacientes do SUS, não só daqui de Campina Grande, diversas cidades aqui ao entorno, próximo, vem paciente até de longe para fazer o exame, e aí a gente faz o exame, e depois do exame eu entrego o laudo com as fotos, tudo certinho, para você. Quando tem as biópsias, a gente entrega os frascos de biópsia, com a solicitação você vai deixar esses frascos com a solicitação lá na Secretaria de Saúde, e aí junto com o meu laudo e com o laudo da biópsia, você vai procurar um médico que solicitou. Porque na maioria das vezes, graças a Deus, vai ser só um adenoma, vai ser um pólipo hiperplásico, às vezes nem vai ter biópsia, o médico vai continuar o segmento, tipo uma colonoscopia daqui 5 anos, daqui 10 anos.
Quando vem com adenocarcinoma ou um outro tipo de câncer, o médico que solicitou, ele está habilitado, ele vai saber o que fazer, ele vai encaminhar o paciente ou para um serviço de oncologia ou para um serviço de cirurgia oncológica. Aí, com aquela solicitação, vai para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde vai encaminhar ou aqui para a FAP ou para o Hospital Universitário para poder dar andamento quanto à doença. Se eu quiser fazer o exame particular, da mesma forma eu preciso de requisição? Olha, eu particularmente, eu não solicito a requisição, porque eu sei que a partir de 45 anos todo paciente tem indicação. Agora, quando tem menos de 45 anos, normalmente eu peço para passar para um médico para saber se realmente tem necessidade, porque tem como a gente evitar. Querendo ou não, o exame em si, o exame é muito tranquilo, você dorme, não sente nada, acorda depois do exame, bem tranquilo, raríssimos problemas de complicação. Mas é um exame invasivo, então muitas vezes o paciente tem 30 anos e não tem nenhum sinal de alarme, não tem por que está fazendo, mas botou na cabeça que queria fazer. Aí é bom às vezes passar para um médico, ele pode explicar as possibilidades de investigação, às vezes diagnostica uma outra possibilidade, às vezes o paciente está com diarreia por uma intolerância à lactose, não é câncer de intestino, que às vezes, ou então é uma síndrome de intestino irritável, que botou na cabeça que tem câncer e aí está com diarreia, mudou todo o trânsito intestinal. E aí, se o médico que está acompanhando achar que realmente necessita, a gente faz tranquilamente, porque às vezes eu faço o exame e o paciente vai levar para quem, né? Se ele mesmo está querendo fazer. Aí eu faço, ele vai ficar perdido. Se tem alguma lesão, ele leva para quem? Aí, quando nesses casos eu oriento, agora você vai procurar um gastro, um prócto, um cirurgião oncológico. Normalmente quando ele já passou por um médico e está trazendo já a requisição, ele já tem para quem levar, para quem auxiliar, para quem conduzir o caso. Bom, eu queria agradecer imensamente ao nosso diretor técnico, Dr. Marco Joffre, cirurgião, certo? Ao nosso Dr. Daniel, que sempre está aqui conosco, ajudando as pessoas, né, a poderem ter os seus exames, né, e a FAP nos honra muito tê-los como médico da nossa instituição. A gente fica muito feliz num FAPcast como esse, de mostrar para a população, né, quais são as ações, né, e de como chegar aqui na FAP com a questão do diagnóstico de câncer. Então, a FAP faz muito bem o seu tratamento com a nossa equipe médica de cirurgiões, né, e a gente fica muito feliz. Agradecer aos dois e todos vocês que estão aí nos acompanhando nesse momento. Nós agradecemos por nos ouvirem até agora e reforçamos, nos acompanhe nas redes sociais. Se você gostaria de ouvir esse episódio completo, de assistir esse episódio completo, vai estar no nosso canal do YouTube. É isso, até o próximo FAPcast.